amigos, 8 de janeiro de 2023. Esse 8 de janeiro está ligado à situação mundial. Está ligado à guerra da Ucrânia, está ligado ao massacre de palestinos na Palestina, está ligado a essa crise mundial, inclusive ligada à desestruturação do Império Americano. Essa decadência foi muito bem expressa nos livros de Emmanuel Todd, principalmente no último, que tem se falado muito, que é A Derrota do Ocidente. E, na verdade, esse método de prevalecer o capital imperialista americano é um método que tem graves deficiências, pois veja, começa com Hiroshima e Nagasaki, com os massacres lá, depois nós temos desde um Vietnã até uma Síria, uma Líbia, uma série de massacres, Filipinas, Indonésia, para não falar centenas de golpes, inclusive interferência em países como o Brasil. Porque hoje os Estados Unidos também encontram resistência. Uma China, uma Rússia, uma Coreia do Norte, um Irã, entre outros, reagem. Reagem, não é nem questão de comunismo ou socialismo, porque vem a exploração e vem que um capitalismo desse, evidentemente, que não tem futuro. Surgem, então, novos regimes, novas buscas de caminho, novas vanguardas buscando caminhos mais igualitários. Os Estados Unidos e o Brasil hoje, e o que aconteceu em 8 de janeiro e vem acontecendo, são estados de exceção no sentido de Agamben. Há um conceito específico de estado de exceção. E o Agamben lembra muito bem que foi a antessala do nazismo. E hoje eles usam, ambos os países, através de interpretações jurídicas e tudo mais, uma manipulação dos sistemas. Tanto que vários juristas têm escrito sobre isso, esses problemas da justiça que estão evidentes até para o povo, né? O STF está na rua hoje com um protesto. Ele recebe críticas à esquerda e críticas à direita. E quanto à justiça, como falamos, está aqui, do Conrado Ubner Mendes, O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro. E outros já tinham colocado esses problemas da justiça brasileira, na verdade um estado de exceção, como Luiz Fernando Cabeda, A Justiça Agoniza. Ensaio sobre a perda do vigor, da função e do sentido da justiça no Poder Judiciário. E outros também, o Napoleão Nogueira da Silva, que eu já citei várias vezes aqui, fala do autoritarismo e a impunidade, uma característica nossa, e ele lembra até a Lei Terezoca, já com Getúlio Vargas e outras. Somente 37%, ou menos ainda, 30 e poucos por cento dos americanos apoiam e têm confiança no judiciário americano. Imagine no brasileiro numa pesquisa real. Sabemos, tem livros aí como O Poder Camuflado, A Nova Direita, A República das Milícias, que mostra a situação do Brasil. Mostra, inclusive, a nossa completa falta de soberania. Aqui não se consegue sequer auditar, saber a realidade da dívida pública. Aqui não se consegue também coibir os abusos do Banco Central e dos bancos. Vide as denúncias de Maria Lúcia Fatorelli, irrespondíveis. Então aqui nós temos, o que tivemos aqui foi um uso de massas artificiais, militares, religiosas, numa tentativa de manipulação que vem desde a queda de Dilma, envolvendo dinheiro estrangeiro, está aí o livro A Nova Direita mostrando, financiamentos, criação de movimentos de rua sem base nenhuma, o que culminou na queda de Dilma e acabou na eleição de Bolsonaro. E com isso nós vemos a nossa mídia brasileira comportada, não é? Completamente comportada, porque tem financiamento estrangeiro, tem aí inúmeros livros já sobre isso, a mídia, e temos ainda ao meio disso, além dessa mídia conformada, agora as redes digitais, que são um novo trunfo do império capital americano no sentido de sua governança mundial. Controla as pessoas, o que a Xoxona, aquela professora de Harvard Soboff, chamou de capitalismo de vigilância. Eu diria que é um capital imperialismo de controle, vigilância e condicionamento, porque condiciona comportamentos. Temos autoritarismo escondido, uma situação invisível na atuação dessas redes sociais, censura delas acima dos estados nacionais, e o Caminhando tem visto isso aqui todo dia, impedem divulgação, não divulgam, inventam direitos autorais, não especificam quais são, um conjunto de desculpas e redes sociais que vêm se fraudando
fraudando números, visualizações, estudos, manipulando isso, censurando e ainda vem, além disso, causando doenças, tanto que o CEO de uma delas pediu desculpas em público no Senado Federal americano. A dominação ideal é que você é vigiado, e que você é totalmente controlado e você nem percebe que é vigiado. É lógico que regulamentar poderia resolver parte dessa situação, regulamentar as redes sociais. Mas regulamentar como? Quem vai botar a coleira asfixiante no pescoço do urso? Se não sabemos nem a análise correta da realidade brasileira, se não temos programa correto, propostas corretas, não vamos mudar nunca isso aí. Ficamos discutindo bobagens do Congresso, baboseiras parlamentares, e não o que importa, que são os interesses da nação, como esses que nós estamos colocando aqui. Quero iniciar a minha fala com uma poesia para inspirar a nossa jornada. É do livro Poesia e Flores, de Gil Marcelino e Wagner Campos. E eles dizem assim: Meu jardim. Quem me dera tivesse um jardim sobre a mesa, no lugar de papéis, carimbos e canetas. Quem me dera fosse a brisa ao abrir a porta, em vez de caras aborrecidas e pouca prosa. Quem me dera fosse flores nas bandejas de entrada e saída, no lugar de memorandos, faturas, ofícios e estresse de todos os dias. Claro, sei que não é assim, mas sinto isso dentro de mim. Quem me dera pudesse despachar do meu jardim, com as mãos sujas de terra entre borboletas e colibris. Um dia, depois de tudo isso passado, sentirei que valeu a pena. Fiz o que mais gosto. Trabalhei até opostos. Fiz o que devia, sem perder de vista o meu amado jardim. E com essa fala eu quero dizer: como é que você tem trabalhado no seu jardim dos afazeres, seus afazeres cotidianos? Você tem se cuidado? Tem feito suas atividades? Está satisfeito com o que vem podendo fazer? Será que pode se esforçar um pouco mais? Vocês estão vendo que nós estamos fazendo o possível, né, para alertar, descobrir e poder mais e mais, falando de saúde mental, de atividades prósperas, para melhorar a autoestima e a presença em si. A consciência e a saúde mental são fundamentais da gente poder tocar para dar sentido à nossa vida. Veja, faça uma reflexão. O que é que você tem feito para melhorar a sua autoestima enquanto cidadão deste lugar que a gente está? Boa sorte e até o próximo. A respeito do neototalitarismo, eu acho que isso tudo são novas manifestações, quer dizer, novas porque o contexto histórico é outro, mas são as novas manifestações do fascismo que nós todos conhecemos, não só historicamente, como também algumas de suas práticas e métodos muito recentemente. E essa é uma ameaça constante
numa crise que agora não é mais cíclica ou periódica, mas uma crise permanente, estrutural do capitalismo. Falaremos hoje sobre inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial, que recebe a sigla I maiúsculo, A maiúsculo, não é contemporâneo. O grande filósofo e polímata Aristóteles, que viveu na Grécia 384 anos antes de Cristo, já almejava substituir a mão escrava por objetos autônomos e é considerada a primeira idealização da inteligência artificial, que só na atualidade foi estudada pela ciência da computação. É uma área multidisciplinar que inclui, além da ciência de computação, matemática, estatística, neurociência, computacional, linguagem computacional, envolvendo também o processamento da linguagem natural, desenvolvimento de algoritmos e técnicas para que os computadores compreendam e processem a linguagem humana. A inteligência artificial é uma ferramenta que tem por objetivo simular o pensamento humano. A inteligência artificial é um instrumento de progresso em várias áreas, mas o problema ético precisa ser estudado. Ela cria obras em muitas áreas do conhecimento humano, usa fragmentos de trabalhos publicados de vários autores, criando novos textos. Os direitos autorais ficam prejudicados. Na literatura já houve protesto, inclusive em Nova York, com greve de redatores. E fica a pergunta: nessa área, quem lucraria com a falta de pagamento dos direitos autorais dos escritores dessas obras que foram alteradas com mistura de muitos trabalhos literários realizados com tecnologia e qualidade, prejudicando os verdadeiros autores que não recebem os proventos a que têm direito? Soledad Barrett Wiedemann, poetisa, intelectual, foi também uma guerrilheira e militante comunista paraguaia, assassinada no dia 7 de janeiro de 1973, em Paulista, Pernambuco. Um monstruoso assassinato. Ela foi cruelmente torturada e morta pelos militares. Soledad estava grávida de 4 meses e mesmo assim não foi poupada, sendo encontrada nua dentro de um barril numa poça de sangue, tendo aos pés o feto de 4 meses, expelido provavelmente durante as sessões de torturas. Este foi um dos mais hediondos crimes cometidos nos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. Soledad recebeu 4 tiros na cabeça e apresentava marcas de algemas nos pulsos e equimoses no olho direito. Mércia de Albuquerque Ferreira, advogada de presos políticos na época, conseguiu ter acesso aos corpos removidos para o necrotério. Sobre Soledad, ela declarou, em depoimento formal: ela estava com os olhos muito abertos, com expressão muito grande de terror. A boca estava entreaberta. O que mais me impressionou foi o sangue
coagulado em grande quantidade. E o feto estava lá nos pés dela. Não posso saber como foi parar ali, ou se foi ali mesmo, no necrotério, que ele caiu, que ele nasceu, naquele horror. Hoje eu vou falar do uso de celular nas escolas e na sala de aula. Bom, eu tenho como educador a seguinte visão. Eu vejo que muitas crianças e jovens estão muito viciados nas tecnologias de uma forma geral, né? Nos celulares, com seus aplicativos, nos computadores, com seus jogos, aplicativos, enfim. Muitas crianças e jovens estão muito viciados nessas tecnologias, né? E isso tem gerado sintomas, como, por exemplo, prejuízo no sono, prejuízo nas rotinas, prejuízo também na rotina escolar, em alguns casos, enfim. Eu tenho observado isso em alguns contextos. E daí decorre a seguinte análise, né? No meu entender, houve um grande deslumbramento, né, com as tecnologias, também por parte das escolas, dos gestores, coordenadores, né? Mas, no meu modo de ver, deve-se tomar muito cuidado ao implantar tecnologias ou modelos tecnológicos nas escolas. Pelo menos 4 variáveis, aspectos que têm que ser analisados, né? O aspecto cognitivo, o aspecto interativo comunicacional, o aspecto emocional e também o aspecto pedagógico, né? São essas dimensões que têm que ser analisadas com muito cuidado. Em alguns países, o uso de celulares está sendo proibido nas escolas. Na minha visão, eu acho mais interessante, por exemplo, um laboratório de informática, né, em que os alunos vão ter aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, do que, por exemplo, colocar um tablet ou um celular na mão de todos os alunos. Eu vejo assim a importância das tecnologias elas serem humanizadas, ou seja, estarem integradas de uma forma positiva, saudável, harmônica à vida dos estudantes. O ovo de galinha é um bom alimento para os cachorros, principalmente pelo alto teor de proteína. Ele tem todos os aminoácidos essenciais e necessários para os nossos cachorros. É por isso que o ovo é sim uma ótima opção, já que ele auxilia na formação do sistema nervoso, no centro de memória e fornece antioxidantes que são benéficos para a saúde da vista. Ele também possui um poder emulsificante, espessante e aromatizante, o que faz um alimento bem palatável. Muitos defensores da dieta BARF para cachorros, que consiste na preparação de alimentos crus, garantem que a melhor maneira de oferecer os ovos aos cachorros são crus. No entanto, a clara de ovo não cozida tem uma proteína chamada adivina que age como um antinutriente e interfere na absorção da vitamina H ou biotina. Ou seja, é melhor não oferecer o ovo cru. Também vale levar em conta que um ovo cru pode ter salmonela e para evitar ovos contaminados vale prestar atenção nessas dicas. Nossa recomendação é que para eliminar o risco de salmonela e garantir uma boa assimilação dos nutrientes do ovo, apostar nos ovos cozidos para os cachorros. Ao cozinhar, a adivina fica desnaturada, o que é benéfico para o corpo deles e fornece as proteínas e gorduras acima mencionadas. Em nenhum caso nós vamos colocar sal na preparação, já que isso não é recomendado. O consumo saudável de ovos é entre 1 e 2 vezes por semana, embora não haja uma dose adequada para cada cachorro.
Agora que você já entendeu que sim, os cachorros podem comer ovos e o seu cachorro, ele gosta de comer ovo, conta pra gente nos comentários. E se esse vídeo foi útil pra você, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Um golpe que fracassou. Esse golpe foi baseado em quê? Se nós lembrarmos de Hitler, em Munique, dia 8 também, 100 anos, 1923, Hitler, numa cervejaria, que tinha um grande salão usado para política, milhares de pessoas, faz uma marcha rumo ao governo da Baviera, tentando tomar o governo ali, marchando com aquelas pessoas. O que houve mais ou menos em Brasília, se adaptando. Nessa marcha, o resultado foram mais de 20 mortos, feridos, e Hitler acabou preso. Mas a própria marcha de Hitler, e essa daqui provavelmente, foi baseada também naquela de Mussolini, Itália, 1922, quando ele marcha com o grupo fascista em direção ao Palácio Governamental e termina, inclusive, com aquilo conseguindo um lugar no governo e depois o desenvolvimento que todos sabemos, sendo que ambos terminaram mortos. Hitler destruiu a Alemanha e terminou suicidando-se, queimado, etc. E Mussolini foi despedaçado pela população, né, esquartejado e pendurado, enforcado, pendurado de cabeça para baixo. Ele, sua amante, todos sofreram muito. Foi o resultado dessas aventuras. E aqui, imitando isso, com uma completa falta de imaginação e mediocridade, fez-se agora esse 8 de janeiro. Hitler e Mussolini, bem ou mal, mostraram-se corajosos. Estiveram à frente das massas, buscaram, fizeram uma tentativa de poder. Hitler foi preso, assumiu, utilizou até a seu favor a prisão, etc, etc. Mas aqui não. Aqui, a liderança oportunista e o grupo de oportunistas simplesmente se escondeu, nega tudo, continuam negando tudo e deixaram como bucha de canhão pessoas que vieram do Brasil inteiro seguindo essa liderança e acreditando que iriam tomar o poder. Mas o que travou isso, e a imprensa internacional, Financial Times, outra imprensa, e muitos relatos de imprensa, foi a posição americana, que em 64 disse sim, vamos fazer um golpe no Brasil. Educaram Golbery, pagaram Golbery, jogaram dinheiro aqui e fizeram o golpe plenamente exitoso, tanto está aí até hoje. Destruíram a soberania nacional. Mas agora não. Nós temos 3 hipóteses básicas. A primeira, os militares de nada sabiam ou perceberam. Haviam isso e aquilo e não sabiam do que estava acontecendo, permitiram acontecer, mas vamos dizer, não sabiam. Não sabiam a extensão, etc. Então são os completíssimos incompetentes. Não teriam nem capacidade para proteger a Praça dos Três Poderes, o presidente da República. Imagina proteger a nação. Qual seria uma segunda hipótese? Os militares sabiam de tudo. Nesse caso, nós teríamos instituições capazes de, por si próprias, analisarem o país, passarem por cima do povo brasileiro, passarem por cima das eleições, de tudo. Sabe-se lá o que haveria se tivessem colocado soldados armados nisso e não tivessem oportunistas como foram, botado um pé de um lado e de outro, e por isso não houve tiros, não houve grandes ferimentos, não houve mortes. O que aconteceu lá em Munique, quando Hitler fez mais ou menos o mesmo. Não só não são capazes sequer de defender um presidente eleito, os símbolos dos poderes, como vão defender a nação? Qual a situação real em relação aos seus armamentos? Defenderem o Brasil em que guerra? Como não temos guerra alguma, somos aliados dependentes dos Estados Unidos, qualquer problema aqui vão gritar para os Estados Unidos, que poderão atender ou não, dependendo. Que o problema é das instituições, e nós estamos com um problema seríssimo com essas instituições militares. Finalmente, a terceira hipótese. Não é tudo isso um problema das instituições. As instituições, inclusive as burocráticas e as militares, são indispensáveis ao funcionamento desse Estado, ainda mais nessa fase da civilização humana. O problema é de corporativismo, o que também acontece
na burocracia civil. O problema é que indivíduos da cúpula militar, aproveitando-se da burocracia e da hierarquia burocrático-militar que funciona de cima para baixo, indivíduos catequizados por estrangeiros, sem ver os interesses realmente nacionais. Esses indivíduos atuam de cima para baixo, utilizam a estrutura e a burocracia das Forças Armadas para fazer o que fizeram, 64, etc. Mas nós diríamos que o problema fundamental são esses indivíduos incrustados nas instituições militares, esses indivíduos que as traem, escondem-se atrás delas e as utilizam para fugirem de seus crimes e das punições. É impossível a conciliação entre fé cristã e violência. Jesus Cristo foi um pacifista. Martin Luther King foi um pacifista. Mandela foi um pacifista. O grande Mahatma Gandhi foi um pacifista. Ele recebera um boletim de evangelização ou de propaganda religiosa, e nesse boletim vinha acompanhado de um evangelho. E pensou, e me associar a essas pessoas que têm essa mensagem de Jesus Cristo. E foi para a igreja participar de uma cerimônia religiosa. E em chegando lá, ele percebeu que na porta da igreja estava escrito: expressamente proibida a entrada de negro e cachorro. Essa conduta desse pseudo-evangelicalismo, desse pseudo-protestantismo, é um verdadeiro desrespeito à fé cristã. Eu não entendo como um cristão, homem ou mulher, chega a defender a violência, a morte, a quebra das instituições democráticas, como aconteceu naquele fatídico dia 8 de janeiro. Com o passar dos tempos, essa visão desse protestantismo republicano que defendia a separação total entre a Igreja e o Estado, ela foi se tornando cada vez mais política no pior sentido da palavra e se tornou uma defensora do poder. Falando, é claro, nós aqui do Brasil, nós não temos mais direito de expressar o que sentimos, escrever, nem falar, nem cantar, nada. A nossa literatura está presa cada vez mais. Parece que não tem como nem nós deslancharmos as amarras do sistema, sutilmente, né? Talvez nem parece que demonstra, mas nós sentimos, porque nós, escritores, artistas da literatura, ou artistas de modo geral, queremos expressar os nossos sentimentos, o sentimento da sociedade, o que nós sentimos, mas de uma maneira ou outra somos tolhidos, né? Então, isso é muito, muito, muito
castigante para nós, que temos a ideia, o desejo, o amor, o carinho de expressarmos os nossos sentimentos, por muito que queiramos, mas de um lado ou do outro parece que vem cortando as nossas arestas, mas não é porque elas são perniciosas, elas são verdadeiras, genuínas na nossa cultura brasileira, né? Então, principalmente para nós que já não somos mais jovens, nós estamos vendo um retrocesso do crescimento da nossa cultura, né? Porque nós sabemos que quanto menos as pessoas sabem, mais fácil de serem alienadas, né? O Aquarrio no centro do Rio de Janeiro é como uma viagem mágica pelo fundo do mar. Sendo o maior aquário marinho da América do Sul, no Aquarrio a diversão é certa. Com peixes e tubarões e cenários subaquáticos incríveis, cada tanque é uma aventura única. Explore recifes vibrantes e áreas costeiras cheias de vida. Além disso, descubra como cuidar dos nossos amigos do oceano. É uma experiência divertida e educativa. O horário de funcionamento nos dias de semana é de 9 às 17 horas e o último horário de entrada é às 16 horas. E nos finais de semana e feriados é de 9 às 16 horas e o último horário de entrada é às 17 horas. Vale a pena a visita. É com satisfação que indicamos aqui o vídeo da TV Cultura, Roda Viva, entrevistando o comunicador, jornalista, professor Eugênio Bossi. Uma bela aula de jornalismo, com também muitas lições e questões de interesse de todo o povo brasileiro, principalmente dos políticos.